Bom, então, nesta aula aí de hidrostática, a segunda parte, a gente vai ver esses objetivos aí da aula. Bom, fazendo o visto de prova, a verdade não visto de prova, porque resolução das questões, tá? Então, na questão 1, ele tinha dois tipos, tinha duas questões. Tem pessoa que fez este e tem pessoa que fez este. A única coisa que muda entre as duas questões são esses valores aqui do vector, que não são iguais. Tá? Então, diz essa questão: dois vetores são dados por A, 2i mais 2j e B igual a 5i mais 10j. Determina um ângulo θ entre os dois vetores. Tá? Então, como que você tinha que fazer? Aí na prova tinha 5 alternativas, você tinha que marcar aí uma alternativa. Eu vi que alguns de vocês não marcaram a alternativa certa, mais ou menos 50% fez certo. Como que você faz essa questão? Bom, isso era simplesmente lembrar o produto escalar de dois vetores. Então, como que se resolve essa questão? Era colocar a fórmula do produto escalar, certo? O produto escalar é um vetor vezes o outro. Esse ângulo é o ângulo entre os dois vetores e que vai ser a incógnita. Então, você tem que procurar o ângulo entre dois vetores A e B. Esse ângulo aparece aqui no produto escalar. Aí, quando você coloca a fórmula do produto escalar, que está falando que A vezes B é o módulo de A vezes o módulo do vetor B, cosseno desse ângulo. Então, o que eu faço aqui? Eu passo o ângulo, o A vezes B dividindo, então aparece esta fórmula aqui, e a partir disso eu preciso, vou trabalhar separado. Primeiramente, eu preciso de A vezes B. Quem é A vezes B aqui embaixo? É o módulo de A e o módulo de B. Para calcular ambos módulos, eu preciso usar a fórmula de Pitágoras. Ou seja, estou falando que é similar a Pitágoras, que é aquela quando você tem um vetor e você conhece as componentes, o módulo do vetor é raiz quadrada desta componente ao quadrado mais z ao quadrado. Então, eu fiz isso aqui, ó. O A é raiz quadrada de 2 ao quadrado 4 mais 4 dá 8, raiz de 8, 2,83. E a mesma coisa para B. Raiz quadrada de este quadrado mais este dá 25 mais 100, raiz de 125, 11,18. E beleza, aí eu tenho os dois módulos. Este vai vir aqui e este B vai vir aqui. Agora está faltando a parte que está acima. Esta parte que está aqui acima, que é A vezes B, como que eu resolvo ele? Bom, se eu conheço as componentes do vetor, o A vezes B é a multiplicação desta componente vezes este mais este vezes este. É o que eu fiz aqui. Ó. 2 vezes 5 está aqui. E aqui 2 vezes 10. Aí fica um escalar, não? Isto vai 10 mais 20, 30. Então, 30. Aí esse 30 vai entrar aqui acima. Olha que eu consigo colocar a equação de novo. Θ é arco cosseno de 30 dividido entre esse produto aqui. Bom, quando eu faço assim na calculadora, né, o resultado é 18,4 graus. Era uma da resposta lá que aparecia em um exercício. É que usou a questão B, que tinha lá uma pequena mudança aqui nos números. O procedimento é o mesmo, só que o resultado ia ser, quando faz essa conta, o resultado era 37,3 graus. Tá? Então, verifiquem aí qual das questões que você tinha. Tá? Bom, a segunda questão da prova, foi este é um exercício clássico de leis de Newton, que é um plano inclinado lá. Tá? Então, é importante aí vocês, se não conseguiram fazer a questão, tentem fazer de novo. Eu vi aí que vários, quase a metade da turma errou. Tá? Aqui tem que ser muito cuidadoso na hora de resolver a questão, em fazer os diagramas de força. Então, para ter sucesso nesse tipo de problema, de plano de rampa assim, você tem que saber fazer os diagramas de força. Então, eu vi várias provas que me colocava lá as forças sem me mostrar o diagrama. E certamente a maioria chegou a uma resposta errada. Tá? Então, como que você faz esse exercício? Primeiramente, o que é o que acontece aqui? Aqui você tem, neste bloco, primeiramente, esta rampa tem um ângulo de inclinação aqui de 30 graus. Esto aqui é 30 graus.
você tem que a massa deste bloco é 1 quilograma e este bloco é 3 kilogramos. Aqui a gente vai ter um atrito. Então, na hora que eu puxe esto para cima, esta força aqui pode ser alguém que esteja com a mão mesma puxando o bloco. Quando é feito isso, o exercício está falando que tem um coeficiente de atrito cinético. Por que cinético? Porque estão falando que o bloco está se mexendo, tem velocidade. Então, se tem velocidade, o coeficiente de atrito não é estático, é cinético. Então, aqui tem um coeficiente de atrito cinético e como o corpo vai se mexer para cá, certo? Porque a aceleração é essa para cá, porque a força resultante que estão falando no exercício que é para cima. Então, aqui vai ter uma aceleração e uma variação de velocidade, porém, a força, na hora de representar a força de atrito, ela vai ficar contrária ao movimento, não? Geralmente, geralmente não, sempre a força de atrito é contrária ao movimento, na hora de ser representada no corpo. Então, você tem aqui uma força de atrito, aqui também você vai ter a tração da corda para baixo, vai ter essa força para cima, e aqui, neste eixo também, como a força de gravidade sempre se coloca para o centro da Terra, né? Essa MG, essa força de gravidade aqui, ela tem uma componente aqui. Então, neste eixo X vai ter 3 forças. Não, na verdade 4, não? Vai ter a força de atrito, a tração da corda, a componente da gravidade e essa força para cima. Tem 4 forças aqui. 4 forças. E aqui, e no eixo Y aqui, que sempre que tem uma rampa, a gente tem que fazer um eixo assim. Este é o eixo Y e este aqui é o eixo X. Aqui neste eixo vai ter a força normal para cima, né? Porque é a força que a rampa reage. Segundo a terceira lei de Newton, a rampa reage e aplica uma força na vertical. Essa força aqui, força normal. E aqui neste eixo, que força tinha? Somente a componente da gravidade. Essa componente aqui que eu posso chamar de FG em Y. Tá? Este ângulo aqui se representa aqui. Esta força de gravidade é mg cosseno de θ. Tá? Isso neste caso. E neste bloco aqui era muito fácil. Este bloco só tem 3 forças. Aqui no eixo Y tem aqui a força normal sobre este corpo, que esta força normal é diferente desta. Está aqui do corpo 2. Tem aqui a força de gravidade sobre o corpo 2. Aqui esto é M2. Esto, como não tem ângulo aqui, vai ser M1G. E aqui no eixo X somente tem a tração da corda, não tem mais força, porque estão falando que aqui não tem atrito. Pronto, esses são os diagramas de bloco que você tem que fazer aí. Sempre que você veja um exercício de plano inclinado, façam isso independentemente do que seja, independentemente de qual seja a incógnita do problema. Façam isso. Aí depois diz qual é a aceleração da caixa. Bom, a aceleração da caixa, você vai saber que a aceleração está no eixo X. Então você vai ter que formar aqui, vai ter que trabalhar com este eixo e com este, tá? Aqui na prática, esto é o que se faz aqui, você coloca F no eixo, este aqui F, menos las três forças que estão para trás aqui é a tração da corda, menos a força de atrito, menos a força de gravidade, esta aqui que chamei em X. Tem 4 forças aqui, não vem? Aqui tem M vezes A. E aqui M vezes A. Aqui toma muito cuidado. Esta massa aqui é a massa do bloco 2. Tá? Esto eu conheço, porque esto seria M2G cosseno, tudo. Eu conseguiria calcular isto. Esta força de atrito também conheço, porque o coeficiente de atrito vezes a força normal. E a força normal é isto, M2G cosseno de θ. Tá? E esta tração da corda, esta F aqui, o exercício está falando que essa F é 12 Newton. E esta tração da corda eu não conheço, é meio incógnita. Mas se eu vejo que é a mesma que está aqui, é esta mesma. Então essa tração da corda aqui vai ser substituída por M1A. Ou seja, neste bloco, a única força que tem no eixo X é essa tração. Porém, vai ser a massa vezes A. E aí, beleza, tem uma equação com uma incógnita. A única incógnita aqui é A. Então, eu vou ter que passar este A para cá positivo.
Esto va a pasar por acá. Y aquí yo deixo A igual a M1 más M2 y pase M1 más M2 dividiendo y ya calculo A. Certo? E o inciso B, qual é a força que a superfície do plano inclinado exerce sobre a caixa 2. Aqui, basicamente, a força na vertical, aqui é a força normal. Então, seria esta força aqui, que é igual a isto. M2G cosseno de T. Tá, na próxima, eu expliquei aqui mais ou menos para ter ideia. Eu resolvi isso com calma aí na próxima folha. Com o cálculo aqui. Ó. Então, fiz aqui os dois diagramas bem direitinho aí para vocês. Tá lá na veia, tá? Aqui, então, eu coloquei, olha a equação aqui. Do eixo X do bloco 1, eu coloco T igual a tração igual a M1 vezes A. E aqui, na verdade, eu sumo isto. Aqui o que acontece é que aqui eu substituí isto aqui e passou M1A para cá para a direita. Por isso que fica assim. E aí, beleza, você vê que a aceleração vai ficar quanto? 1,14, 1,12 metros por segundo quadrado. E depois vem qual é a força normal? A força normal é M2G cosseno de 30 graus. Teve aqui uma prova que colocou M2G seno de 60 graus. Tá certo também, tá? Porque cosseno de 30 é igual a seno de 60. A pessoa que fez isso na hora de fazer o diagrama, em vez de colocar esse ângulo aqui da rampa, trabalhou com este aqui. Se este ângulo é 30, este aqui é 60. Então, tá certo também. Aqui eu coloquei mais uma coisa, porque a força era para responder isto, mas caso alguém continuasse trabalhando, eu também tinha que aceitar isto, porque também a rampa faz a força de atrito, é resultado da própria rampa também. Então tem gente que poderia ter calculado também esta força de atrito. E, na verdade, a força, se você considera as duas forças, a força normal que a rampa faz e a força de atrito, você poderia calcular aqui a força total que a rampa faz sobre o corpo seria aqui essa resultante, aplicando um método paralelogramo aqui. E isso seria a raiz de Fn quadrado mais Fa quadrado. Isso se alguém queria ser bem específico aí com isso, mas eu respondendo até aqui estava certo. Aí essa pergunta tinha o valor de 3 pontos. Tudo bem? Bom, essa é a questão. Vamos passar para outra. Questão 3. A questão 3 era mais legal. Eu fiz aí para arquitetura mesmo. Tá? A questão 3, eu resolvi uma similar na aula. Tá? Se você falar um dos tópicos, eu resolvi na aula. Então, diz assim, é uma coisa que vocês podem estar tendo aí até na casa de vocês, um problema como esse, caso alguém precise construir uma casa. Diz aqui, questão, a cozinha da nossa casa tem duas janelas, cada uma com 1 metro de largura por 1,20 metros de altura. Tem também duas portas, cada uma com 70 centímetros de largura por 2 metros de altura. Olha aqui que esto está em centímetros, tá? Aqui daí ele é transformado todo em metro. Aqui ficaria 0,7 metros. Essas medidas já incluem a moldura da porta. Sabes ainda que a distância do chão da cozinha ao teto é de 2,6 metros. E o comprimento de cada parede é de 4 metros. O sea, las paredes es una casa bien, todas las paredes son iguales, bien cuadrado. Dice aquí, o sea, na práctica lo que você vai ter es un cubo. Figura geométrica es un cubo, porque todos los lados, la verdad no un cubo, porque la altura no es igual. Más el comprimento sí, dos lados, entonces son todos iguales. La altura es lo que es diferente. Dice que pretendemos azulejar as 4 paredes internas, excluyendo o teto e o chão, com azulejos retangulares de... Então você tem dois tipos de azulejo que poderia estar usando. Um de 15,5 centímetros por 15,5 e outro maior de 20 centímetros por 20 centímetros. Diz aqui, veja no final da questão a figura dos azulejos com os preços. Então eu botei duas imagens lá para que você tenha uma ideia dos azulejos. Inciso A, faça um desenho da cozinha mostrando as dimensões do enunciado do exercício. Eu fiz isso para ajudar mais você, porque quando você tem um exercício desse tipo, é mais interessante, você tem que tentar visualizar aquilo.
Então, na maioria dos problemas da física e também da matemática, às vezes, você precisa tentar fazer um desenho daquilo que está sendo fornecido. Então, estava vindo fazer esse desenho aí. Diz aqui, inciso B. Qual o valor da área total das paredes em centímetro quadrado, excluindo o teto, o chão, as duas janelas e as duas portas? Esse seria o inciso B. Inciso C. Quantos azulejos de 15,5 por 15,5 centímetros será necessário para azulejar as 4 paredes internas? Então, na verdade, aqui, se você calcula a área total, excluyendo aqui as portas e as janelas, e você calcula a área de um azulejo, então era só dividir o resultado daqui, dividir entre este, e aí você ia ter o número de azulejos. Tá? E a mesma coisa aqui no inciso D. Quantos azulejos de 20 por 20? Este inciso D é similar a este. E diz aqui, uma coisa importante. O preço dos azulejos de 15,5 por 15,5 é R$8. Estava lá na prova. Eu até procurei uma figura na internet de uma loja lá e achei esse valor. Estava R$8 esse azulejo. Por causa do tamanho, o azulejo de 20 por 20 tem um preço maior de 11 reais por unidade. Não só por causa do tamanho, pode ser que o azulejo também poderia ter um azulejo de menor tamanho com um preço maior por causa da qualidade do material, tá? Mas, bom, aqui, na verdade, ficou maior, um preço maior. Diz aqui, qual tipo de azulejo será o mais adequado de usar para economizar dinheiro? Porque você, pô, não sei aí qual dos dois eu estaria. Então você tem que saber fazer a conta aqui. Responda comparando o preço total de cada lote. Então, se você vai fazer um projeto, uma obra, alguma coisa assim, essas são informações que vão estar fazendo que você economize dinheiro, tá? Então, vocês vão ver que na questão isso acontece. Anexa a resposta mostrando todos os cálculos em um único arquivo PDF que pode ter mais de uma página. Beleza. Bom, aqui estão os dois azulejos aqui. Das cozinhas, no menor e no maior. Tá, eu gostei mais do superior que deste, mas são os preços. Este é R$8 e este é R$11. Bom, aqui a solução. Então, primeiro inciso A, eu fiz aqui, todo mundo não tem que ter feito o desenho igual, mas em teoria eu fiz aqui o desenho, que foi as 4 paredes, com as 2 portas, né? Você poderia ter colocado as portas aí onde vocês quiserem, né? Coloquei uma aqui e aqui porque me facilitou o desenho. E 2 janelas, uma janela aqui, outra aqui, lógico. Em uma casa, em uma cozinha, você nunca vai fazer a janela em uma esquina, tá? Ou seja, as pessoas geralmente fazem a janela aqui no meio da parede. Só que para fazer o desenho, eu achei mais fácil. Então, beleza, eu fiz assim, aí que eu fiz depois, eu coloquei, bom, como você vê que como eu coloquei as portas em paredes diferentes e a janela em paredes diferentes, então na verdade as medidas da parede com janela, esta parede aqui é igual a esta, e esta parede aqui é igual a esta, então na verdade é o mesmo. Então fiz 2 vezes esta parede com janela, seria assim, e 2 vezes esta parede com porta. Esto não precisava aqui, tá? Isso só coloquei eu para na hora de resolver. Aí como eu calculo a área total? Bom, a área total é 2 vezes a área 1 mais 2 vezes. Na verdade, é 4 vezes a área de uma parede. Porque as paredes são iguais, são 3 retângulos, 4 retângulos. Então, são aqui 4 vezes a área de um retângulo, a área total. Né? A área vai ser 4 metros de comprimento e 2,60 de altura. Menos 2 vezes a área de uma janela, menos 2 vezes a área de uma porta. O sea, ¿por qué este 2 aparece aquí? Porque tem 2 janelas e 2 portas. Então, eu preciso calcular a área total, excluindo as 2 janelas e excluindo as 2 portas. Bom, feito esse cálculo aí, o resultado é 36,4 metros quadrados. Ok? Metro quadrado. Só que o exercício estão perguntando qual é a área total em centímetro quadrado. Então, para transformar de metro quadrado para centímetro, é 10 a la 4. Tá? 1 metro é 10 a la 2 centímetros, mas 1 metro quadrado é 10 a la 4 centímetros quadrados. Tá? Que deixou e que não fez isso aí na questão, vai perder algum valor aí.
Bom, inciso C. Beleza, foi resolvido aqui este, tá? Essa seria a área total, excluyendo as portas e a janela. No inciso C, estão perguntando o número de azulejo de 25 por 25. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculo a área de um azulejo, é um retângulo também, eu multiplico um vezes o outro. Isso vai dar em centímetro quadrado também. Aqui eu solamente escrevi esto aqui, 0,0240, porque eu coloquei esto em função 10 a la 4 centímetros. Bueno, não era necessário, tá? Então, era simplesmente dividir esto dividido entre esto. Os dois têm que estar em centímetros, senão a conta essa não dava certo. Centímetro quadrado. O resultado seria 1516, olha, a conta matemática é 1515,09. Bom, sempre que eu vou fazer uma compra, se ele passou um pouquinho, dá uma vírgula, eu compro um a mais. Então, o certo aí seria comprar 1516 azulejos. Tá? Se esse é um problema de verdade na que você vai fazer, na verdade você não compra isso, compraria pelo menos uns 6 mais azulejos, mais um pouco por caso algum dele quebre na hora de estar fazendo a obra. Mas em teoria, matematicamente seria isso, 1516 azulejos. Aí, no inciso D, que está aqui, é a mesma forma, ¿no? Eu calculo a área de um azulejo, dá 400 centímetros quadrados. Quando divido esto entre 400, dá 910 azulejos. Já dá bem menos que aqui, tá? Mas ainda assim, eu não sei qual dos dois seria mais em conta de comprar. Como eu fico sabendo isso? Bom, qual seria o valor que eu vou gastar em comprar estes azulejos? É simplesmente multiplicar esse azulejo pelo valor de um. Eu multiplico isso vezes 8 e o resultado é 1.200. Na verdade, é 12.128 reais. 12.128 reais. Seria do pequeno. E do maior, era multiplicar 910 vezes 11 reais. Dá 10.010 reais. Ou seja, é mais, respondendo aqui, é mais adequado de usar o azulejo 20 por 20, o maior. Porque ele traz uma economia de R$ 2.118, que é bastante coisa. Então, isso seria aí a solução aí dessa questão, que vou falar, ainda é a que está faltando corrigir da prova. Tá, eu corrijo bem rapidinho, acho que em meia hora eu corrijo todas essas questões. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Esta questão tem valor de 3 pontos. Esta questão tem valor de 3 pontos, dá 6, e a primeira 2 dá 8. Então, mas os 2 pontos da questão da prova que eu tinha colocado anterior, essa seria a nota. Tudo bem? Então, alguma dúvida? Começar. Então, o princípio de Pascal, que nós começamos a estudar ele na aula passada, basicamente, é uma parte da física que se conhece faz um tempo, em 1652, e ele diz que uma mudança na pressão aplicada a um fluido incompreensível e confinado é transmitido integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do seu recipiente. Esto eu tinha falado na aula anterior, só que a gente vai continuar estudando esse princípio de Pascal, vendo uma aplicação dele. Então, ou seja, aqui também eu discuti com vocês na aula passada, demonstrando esse princípio. Como que se demonstra isso matematicamente? Então, também estava na aula passada. Então, a gente viu aqui que colocamos primeiro uma condição aqui P1, certo? Ou seja, o valor aqui, a gente primeiro ia considerar esse P1 que está se referindo a esta pressão aqui. Uma situação em que não existe bolinhas aqui, e uma situação que esse P1 pode variar se você começa a colocar aqui mais massa neste recipiente aqui. Então, você tem duas condições, um PI, que vai ser igual à pressão externa da atmosfera, e outro se você acrescenta mais bolinhas de chumbo. Então, vou ter que acrescentar aqui um ΔP. Tá? Você tem aqui duas situações, uma situação que chamei inicial e uma situação que chamei final.
Então, eu aplico aquela fórmula que eu falei para vocês, como estou embaixo de um fluido, aqui embaixo desse êmbolo. Então, você tem aqui P2i, nesta primeira condição aqui, ficaria assim. Tá? E depois posso aplicar a mesma fórmula no caso F. P2F é a pressão inicial, que agora seria este mais este, más rho GH. Este rho GH, ele é a mesma, ele é o mesmo. Então, quando eu faço isso, eu percebo aqui que isto, se eu junto aqui este termo aqui com este, isso dá P1 e P2i. Então, isso daqui, na verdade, P2i. Isso mesmo. Este termo que está aqui. Esto está aqui. Então, vai ficar P2F, delta F más P2i. O sea, a pressão que havia aqui. P2 está referindo a esse ponto. Então, quando eu faço essa diferença, o que eu estou vendo aqui, que delta P, esta pressão aqui, é a mesma que aqui. Ou seja, a variação de pressão que teve aqui por eu acrescentar mais bolinha, é a mesma variação de pressão que tem nesse ponto. Ou seja, a variação de pressão em um local do fluido, ele se espalha por todo o fluido da mesma maneira. Tá? Então, se você tem aqui você faz uma variação de pressão aqui de 2 pascal, aqui também você vai sentir 2 pascal. Ou seja, isso se propaga em todo o fluido da mesma maneira. Então, isso é o que diz aí o princípio de Pascal. Tudo bem, isso foi discutido na aula passada também. Entendendo o que é o princípio de Pascal, ou seja, que a pressão de um fluido que você faz em uma parcela do fluido, ela se espalha da mesma maneira no fluido todo. E isso é o que se usa para a construção da uma alavanca hidráulica, ou aquele famoso macaquinho aí que a gente usa para quando tem problema no pneu do carro, você consegue levantar o carro usando, na verdade, quando você faz isso, você usa um macaco para trocar o pneu de um carro, você está usando esse princípio de Pascal, usado aqui nesta forma aqui, tá? Então a gente vai ver isso. Então, que coisa é a alavanca hidráulica? Que é o mesmo princípio do macaquinho lá. Você primeiramente tem que ter um recipiente com duas áreas diferentes e um líquido no meio dele, que geralmente o que se usa é o óleo. Então você vai ter aqui assim, que é o que vai acontecer aqui? Tem duas coisas aqui que você tem que considerar. Lo primeiro é que as áreas, sempre você vai ter a letra S significa saída. Ou seja, vamos entender lo do macaco. A saída é o que você vai colocar embaixo do pneu para levantar o carro. Essa seria a área da saída. E da entrada é o que você está puxando para baixo. Então, a entrada vai ser com uma E. Você sempre vai ter a entrada e a saída. Nesse tipo de aparelho, sempre vai acontecer que, para que ele funcione, a área da entrada tem que ser menor que a área da saída. Esta área aqui. A gente está vendo isso plano, mas imaginem isso 3D. Então, isso sempre vai acontecer. Esta área aqui tem que ser menor que esta. Tá? Então, se vocês percebem aqui, segundo o princípio de Pascal, se você faz uma variação de pressão na entrada, essa variação de pressão aqui, neste lugar aqui, na entrada, vai ser igual à variação de pressão que vai ter aqui nesse êmbolo aqui na saída. Tá? Por o princípio de Pascal. Então, se você faz uma pressão aqui, isso se vai refletir da mesma maneira em todo lugar do óleo até aqui. Então, se você faz uma pressão, isto que tem aqui um êmbolo, ou seja, o que significa um êmbolo? Que ele pode descer e subir. Então, se você faz uma força, ele desloca todo esse óleo para cá e supostamente esse óleo pode subir aqui. Então, esses são êmbolos móveis. Bom, se isso acontece, eu aplico a fórmula que a gente estudou na aula passada. Essa pressão aqui é a força que está sendo realizada na entrada sobre a área da entrada. Tá? E aqui, essa seria a força da saída
sobre a área da saída, tá? Então, vamos passar isso para cá multiplicando. Então, a equação aqui que a gente chega é que a força que você faz na entrada é igual à força na saída vezes a E dividido entre a S. E aqui vamos discutir uma coisa. Tá, vai ficar assim. Olha aquí, esto es lo que estás diciendo ahí como qué es lo que, por qué es que se aplica eso, es importante aplicar eso no macaco no macaquinho lá para levantar opinión. Primeramente aquí, vamos a supor, para você entender esta fórmula, vamos a supor que la área da saída seja 4 veces a área da entrada. O sea, esta área aquí es 4 veces esta. Si você coloca eso aquí, ahora qué va a acontecer? Va a ficar a força da saída vezes a área de entrada dividido aquí embaixo donde está la área de saída va a ficar 4 AE. Entonces esto va con esto, ¿no? Va a ficar la fuerza de saída dividido entre 4. Ou seja, olha que legal. Imagina, se você faz uma força se você faz uma força aqui, deixa eu ver se eu fiz algo errado, peraí. Tá certo. Área de entrada. Isso mesmo, vamos lá. Se eu faço aqui uma força de aqui deveria, aqui eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Sim, sim, está certo. A força, então é melhor ver esto assim, a força da saída é 4 vezes, que é melhor, agora sim, 4 da força da entrada. Tá? Então, o que significa? Eu o que fiz aqui, este 4 passa a multiplicar. Então, por exemplo, se você faz uma força da entrada de 1 Newton, né? Se isto aqui, 1 Newton, a força da saída é 4 Newton, porque 4 vezes 1 dá 4. Se a força da entrada é 2 Newton, a força da saída é 8. 4 vezes 8. Então, olha que ganho você tem aqui. Você faz 2 Newton aqui e você tem como resposta 8 Newton. Certo? Se você continuar aumentando esta área aqui, esta força aumenta. Então, você não tem que ser tão forte para levantar isso, simplesmente aplicar isso. Tá bom? Então, por isso que, por exemplo, você não consegue, se você sozinho precisa levantar um carro, vamos supor que a força que eu sozinho preciso para levantar o carro do chão são 8 newton. São 8 newton para conseguir levantar o carro. E eu somente consigo fazer na minha mão 2 newton. Então, eu não conseguiria levantar o carro. Eu preciso de 4 pessoas. Eu, 4 pessoas como eu. 4 pessoas, dá 8 newton e levantaríamos o carro. Mas se eu tenho um macaco, eu faço meus 2 newton e eu consigo levantar 8. Com o macaquinho. Eu faço 2 newton aqui, então, a banquinha do macaquinho aqui. Eu faço 2 newton, eu consigo fazer 2 newton e meus 2 newton se transforma em 8. Então, eu não preciso da ajuda de ninguém. Tá? Eu consigo sozinho, por causa deste aparelho aqui, aplicando o princípio de Pascal. Tá? Então, essa é a utilidade disso. Agora, tem uma dificuldade aqui, vamos entender isso agora. O problema que tem este exercício aqui é com a distância. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Vocês percebem aqui que o volume, ou seja, o volume do líquido que se desloca é o mesmo. Então, o volume da entrada que eu consigo, a variação de volume aqui,
que eu consigo na entrada tem que ser igual à variação de volume na saída, tá? Então, qual é a variação aqui do volume? Este volume aqui é A da entrada. ¿Por quê? Porque vamos supor que esse émbolo é como se fosse um cilindro, não? Então, qual é o volume de um cilindro? O sea, qual é o volume de líquido deslocado aqui? Se eu desloco aqui 5 metros cúbicos, lógico, aqui também, de certa maneira, eu desloco 5 metros cúbicos. O sea, a variação de volume, se você varia, e você sabe isso, se você entra na água de uma piscina, tá? Você varia o volume de um lugar de um líquido, ele aumenta em outro lugar, mas a mesma quantidade. É uma das propriedades que tem os líquidos. Então, essa variação de volume aqui é a mesma que está aqui. Então, neste caso, se você considera um cilindro, que é como se fosse aqui minha caneta do café, um cilindro tem a área, assim, seria a área, essa área é a área do émbolo, na entrada, vezes a altura. A altura é o que ele se desloca. Tá? Então, essa altura eu vou chamar aqui vezes D. E na saída vai ser a área da saída vezes D da saída. Tá? Então, aqui posso trabalhar isto da mesma maneira como fiz lá com a força. São funções das áreas. Então, fica D da saída é A da entrada, a área da entrada, divido entre a área da saída, vezes o D da entrada. Então, se eu uso este mesmo exemplo aqui, eu substituo aqui, vai ficar aqui da entrada, dividido entre 4 vezes AE, vezes D. Esto, apaga con esto y da que ou seja, que para eu levantar o carro aqui 1 metro, eu preciso, para que se esto de 1 metro, ou seja, eu consigo levantar o pneu do chão 1 metro, e eu teria que descer aqui o meu macaquinho no lado esquerdo, eu precisaria descer esto aqui 4, porque aqui daria 4 metros, dividido entre 4, daria 1 metro. Então, o que significa? Eu preciso deslocar sempre aqui no macaquinho, a distância que se move o émbolo na entrada vai ser maior que a distância que se desloca na saída. Então, eu tenho uma perda. Tá? Por isso que você tem que ir lá e ficar um tempão lá fazendo aquilo, porque você precisa deslocar muito um émbolo para que conseguir um pequeno ganho na subida. Mas isso não tem problema, na prática compensa, ainda que você tenha que ficar muito tempo fazendo isso, mas pelo menos você consegue, tá? Então tem isso aqui. Você, princípio de Pascal aqui, se aplica nesse chamado aparelho de forma geral, não se chama macaco, se chama alavanca hidráulica, tá? Então, é feito isso aqui. Isso se aplica aí na bastante na parte da construção, etc. Esse princípio aí para conseguir estar fazendo aí menos forças. Tá bom? Então, por isso que você tem que descer tanto. Sempre. Então, em conclusão, sempre a força da entrada vai ser bem menor que a força na saída, mas a distância que tem que deslocar na entrada vai ser bem maior que a distância que se desloca na saída. Tá? Então, existe essa parte diferente aí, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo disso. Se tem alguma dúvida aí, pode estar me perguntando. Tá, no próximo slide todo está escrito aí com calma, só que eu quis fazer o raciocínio aí com vocês. Então, você pode estar lendo aqui, ou eu coloquei a fórmula esta aqui, não? A força da saída, sempre acontecia isso aqui. Força de entrada, a área da saída sobre a área de entrada. Aqui estou explicando isso. No próximo slide, então, coloco a outra parte aqui da distância. Ah, e faltou explicar isto, não? Que na verdade o trabalho é o mesmo. Se você considera que a grandeza trabalho em mecânico é a força vezes o deslocamento, então o que eu faço aqui? Eu junto as duas equações. Trabalho a força vezes deslocamento. Então, se você colocou o trabalho na saída, é a força da saída vezes deslocamento da saída. Aqui eu coloco onde está esta D,
coloco esta fórmula aqui, olha aqui, e onde está a força da saída, coloco a força entre aquilo que tinha mostrado lá. Bom, quando eu faço isso aqui, o que acontece? Esta apaga com esse, esta apaga com esse, e dá FED, ou seja, que seria o trabalho na entrada. Então, o trabalho feito, ou seja, a energia gasta, o trabalho é relacionado com energia. Na forma geral, a energia, o trabalho feito na entrada é igual ao trabalho na saída. Tem uma conservação aí, um pouco aí da energia, tá? Ou seja, então essa é a outra condição importante aí que você tem que ficar sabendo aí dessa parede. Aqui estou explicando a vantagem, já falei disso, ¿no? Sí, si quieren leer de nuevo, con una alavanca hidráulica, una dada fuerza aplicada a lo largo de una dada trayectoria puede ser transformada en una fuerza mayor aplicada a lo largo de una distancia menor. Y el trabajo es el mismo. Entre tanto, generalmente hay una tremenda ventaja en ser capaz de ejercer una fuerza mayor. La mayoría de nosotros, por ejemplo, no consigue levantar un automóvil directamente, más puede hacerlo con un macaco hidráulico. A pesar de que tenemos que bombear a la banca por una distancia mayor do que a elevación del automóvil, en este dispositivo no se consigue el deslocamiento de en un único paso, más en una serie de pequeños pasos. Entonces, tengo aquí un ejemplo. Dice aquí, 3 alavancas hidráulicas como da figura. Aquí yo diseñé la figura nada más, ¿tá? La única diferencia aquí en las 3 alavancas es que la área de salida varía. Este tem área de A, este 2A y este 3A. Están hablando, dice así. Son usadas para erguer cargas idênticas. Entonces, si você tem cargas idênticas, como que você está erguendo automóviles iguais. O sea, la fuerza que você precisa na saída, nas 3 son iguais. Es la misma fuerza. Os níveis são idênticos no lado de entrada, mas diferente na área do pistão, ou seja, a área de entrada, os 3 casos é a mesma. No pistão de saída, a alavanca 1 possui um pistão de área A, a alavanca 2 tem um pistão de área 2A e a terceira um pistão de área 3A. Para a elevação de carga, classifique as alavancas de acordo com o trabalho necessário no lado de entrada. Tá? O trabalho necessário do lado de entrada. Aqui o trabalho, nesse caso, você tem que saber que em todas as alavancas, o trabalho da entrada, só acabei de falar disso agora. O trabalho, só não está escrevendo o trabalho da entrada é igual ao trabalho da saída. Só que nas 3 alavancas está levantando a mesma, las 3 está levantando o mesmo objeto. O sea, la fuerza na saída en cualquier una de las 3 es la misma, F. Y la distancia que está levantando el carro es igual, es la misma. No sé, 30 centímetros. Entonces, la distancia es la misma en las 3. Entonces, como la distancia es la misma, esto es D. Entonces, si el trabajo na saída das 3 alavancas es el mismo, el trabajo de entrada nas 3 también tiene que ser el mismo. Entonces, la respuesta aquí do inciso A es que los 3, o trabalho feito nas 3 alavancas é igual. É o mesmo. Isso é o que respondo aqui. Foi definido que os trabalhos de entrada e de saída em uma mesma alavanca são iguais. Tá? Então, nas 3 alavancas da figura, as cargas de saída são idênticas. Isto significa que a força na saída das 3 alavancas é a mesma. Além do mais, o deslocamento é o mesmo. Ou seja, o produto FE-DCE nas 3 alavancas é o mesmo e o trabalho necessário do lado da entrada é o mesmo em cada uma das alavancas. Então, é a mesma coisa. Isso responde aí o inciso A. O inciso B es clasificar en relación a las fuerzas. ¿Tá? Entonces, aquí ya você sabe que de ver, segundo mi explicación anterior, você sabe que cuanto mayor es la área aquí, menor es la fuerza. Entonces, aquí, de ver la figura, yo voy a saber que F1, la fuerza de entrada 1 va a ser mayor que la fuerza de entrada 2.
y va a ser mayor que la fuerza de entrada en 3. Então, dos 3 macacos, donde menor fuerza se faz es no tercero, tá? Por esto. Porque maior a área na saída, menor é a força que você tem que fazer. Tá? Então, onde menor força se faz é aqui, neste caso. E a distância é o contrário. Então, quanto menor força você faz, maior é a distância que você tem que estar descendo aí o macaco. Então, com a distância vai acontecer isso. É o contrário. Que seria o inciso C. Tá? Então, sempre você faz menor força, mas mais tem que locomover o êmbolo mais uma maior distância na entrada. Tá? Então, eu fiz isso aqui, digo, as forças, como que você demonstra isso? Simplesmente coloca aqui F de entrada, F saída, A sobre S. No primeiro caso dá A, no segundo caso, onde está a área da saída, dá 2A, então seria, você vê que esta força é menor que esta. E a outra área é 3A, então fica isto aqui. É maior na alavanca 1. E a distância, então você usa aqui a outra fórmula que eu coloquei lá na aula, na explicação. La distancia de la entrada, la distancia de salida, la área de salida sobre la área de entrada. Y você ve esto aquí. Distancia de entrada en la banca 1 es menor que en la banca 2, que es menor que en la banca 3. Pronto. Eso resume ahí ese ejemplo, lo que fue dito. Bom, o princípio de Arquímedes. Tá, o princípio de Arquímedes é o princípio físico que explica por que os corpos flutuam. Tá? O que acontece com um corpo que você vai colocar dentro de um fluido que ele tenha densidade diferente a esse fluido. Tá? Então, princípio da Arquímedes que vai explicar por que los líquidos o los corpos que você insere en un fluido, si la densidad de él es menor, él fluctúa. Y si la densidad de él es mayor, él va a se afundar. Todo eso es por causa do princípio da Arquímedes. Tá? Então, o que diz esse princípio da Arquímedes? Primeiramente, a gente vai usar esta figura aqui. Tá? Se você acompanha um raciocínio, não precisa estar lendo aí esses 5 slides. Estou deixando assim na apresentação, porque quando vocês estudam sozinhos, conseguem ler com calma. Mas vamos lá. Vamos aplicar o que nós vimos na aula passada. Tá? Aqui. Se você percebe, e você tem aqui uma mulher segurando, esto que está aqui, uma bolsa com água. Se você pega uma bolsa ou um saco de lixo e você joga ele embaixo de uma piscina e deixa que no interior dele tenha água, esse saco de lixo vai ficar lá. Se ele é muito fino assim, ele vai ficar, ele nem sube nem desce, ele fica bem calmo lá. Vamos supor que ele ficou em equilíbrio estático a uma profundidade determinada. Tá? ¿Por quê? Porque o que tem dentro é água. Então é como se fosse água da própria água. Se isso acontece aqui, o que vai acontecer neste caso aqui? Considerando esse saco de lixo, se vocês percebem aqui, ó, vamos chamar isto aqui de ponto 3.1 e isto aqui vamos chamar de ponto 2 e este aqui é o ponto da superfície que eu vou chamar de ponto 0. Ok? Então, aplicando o que nós estudamos na aula passada, vocês sabem aqui que eu conseguiria calcular a pressão aqui no ponto 2. Ele vai ser a pressão na superfície, né? Mais a densidade vezes G vezes H. ¿Y qué densidad es esa? Densidad de agua, porque todo esto que está es agua, hasta lo que está dentro de esa cola. ¿Estamos? Y no punto P1, la presión aquí es la presión en la superficie más ρ G H. Só que aquí tengo una diferencia. Este sería H2 y este H1.
Então, o que acontece, como H2 é maior que H1, então, de aqui dá para perceber que a pressão, né? A conclusão que você tira disto aqui é que a pressão 2 é maior que a pressão 1. Você tem maior pressão aqui. Então, se você considera que isto aqui é meio que homogêneo, se a pressão aqui é maior, a força que atua aqui é maior, tá? Ou seja, que força é essa? A força, se tem uma pressão aqui atuando sobre isso para cima, é que tem uma força, porque vai ter uma força aí, força. Lembrem que pressão, peraí. Na pressão 2 é igual a força de entre a área. Entre essa área que está aqui embaixo. Supondo aqui na área aqui embaixo. Certo? Então, e também você tem que a pressão 1 é igual a F2, F1 dividido entre a área. Então, eu vou considerar primeiro que a parcela, a área esta que está aqui acima e aqui, é a mesma. Então, você também aqui neste raciocínio, se estas áreas são iguais, então também você tem que a força que atua sobre o nylon lá embaixo vai ser maior, F2 maior que F1. Tá? Maior que F1. Tem duas forças aí. E como que são essas forças? Tudo bem. Se agora você considera o interior do fluido, e aí você tem que pensar na terceira lei de Newton, certo? A água que está acima dele, ela é puxada para baixo, né? Na parte superior, por causa da força de gravidade. Então tem um peso. A água na borda do nylon reage com a borda do nylon reage com a água que está acima por causa da força de gravidade e ele faz uma força F1 para baixo sobre o nylon, né? Uma força para baixo. Então, na parte superior aqui, essa força F1 vai estar aqui em todas as direções. Tá? Então, tem uma força aqui atuando aqui acima da água sobre o nylon. E aqui embaixo é o contrário. Tá? O nylon faz uma força sobre a água que está embaixo e essa água reage e faz uma força para cima. Isso é por causa da lei de na terceira lei de Newton. Você vai ter também aqui assim em todas as direções atuando na força F2 tanto aqui acima como aqui embaixo. Então um monte de vetores. Ó. Aí o que acontece, se você percebe aqui, então na verdade você pode estar estudando aqui essas juntando como esses vetores aqui, não? Tá? E de forma geral, para que isso fique mais claro, eu fiz este desenho aqui para vocês. Tá? Então, esta seria a força que está atuando, considerando o nylon com água como se fosse um corpo. Qual é a força total que está atuando sobre ele? Então, vai ter aqui um vetor F1 para cá e um F2 para cá. E assim de forma geral. Só que acontece que esta força aqui, F2 maior que F1. Então, sempre o resultado vai ser uma força resultante aqui para cima. E aqui lo mismo, uma força resultante para cá. Isso não vai acontecer somente aqui, tá? Isso pode acontecer em todos os lugarzinhos aqui, e aqui, e aqui, e aqui, certo? Colocando de forma geral, tem uma força resultante aqui e outra aqui. Então, se você faz a projeção dessa força, você vê que no eixo X, estas forças são opostas. Então, se você considera que o líquido está estático, essa força se apaga. Você faz aqui no eixo X, esta menos esta, estou a zero. Então, não tem força resultante no eixo X. Mas, no eixo Y, esta força e esta, as duas têm componentes para cima. Então, vai ficar a força resultante esta, mas dá como duas vezes essa força. Então, na conclusão aqui, é que vai ter nesse problema uma força resultante para cima. Tá? Essa força resultante, isso acontece com qualquer fluido que você coloque, qualquer coisa vai ter sempre uma força para cima, na vertical, não na horizontal, na vertical.
Esta fuerza aquí es llamada de fuerza de empuxo. Y es básicamente lo que va a decir el principio ahí de Arquímedes, ¿tá? Esto es una fuerza aquí, es melhor colocar en texto. Esto es una fuerza, se llama fuerza de empuxo. Y sai de aplicar ahí los conceptos básicos de ley de Newton con lo que vimos de presión, aparece ese principio, el raciocinio lógico aparece. Entonces siempre tengo una fuerza de empuje para cima. ¿Tá? Mas existe outra força. Por que então, se você coloca uma pedra, uma madeira, nem todos flutua? Tem coisa que afunda e coisa que consegue flutuar. Porque além dessa, a gente só falou aqui, falando da força que faz a próprio líquido sobre a parcela dele, dando essa força de empuxo. Mas existe outra força. Tá? O que acontece? Aqui dentro desse nylon tem uma massa de água. Tengo una masa aquí, no vamos a considerar todo eso, solamente la cantidad de agua que está ahí. Entonces, si tengo una masa, entonces siempre que tenga masa y está en la superficie de la Tierra, va a tener una fuerza de gravedad llamada M. Esa masa de ese fluido veces G. ¿Tá? Entonces, lo que acontece aquí, si la fuerza de gravedad, aquí tengo esa fuerza de gravedad, lo que va a acontecer es que cuando usted tenga un propio fluido, esta fuerza de gravedad, aquí lo que va a acontecer es que va a tener una fuerza de gravedad para abajo y una fuerza de empuxo para cima. Tá? Então, se você tem o próprio líquido, isso está em equilíbrio. Agora, o que acontece, então, a força de empuxo sempre vai ser a massa de esse volume que está aqui de líquido, do fluido, vezes G. Então, sempre tem em consideração a massa do próprio fluido onde o corpo está submetido. Só que esta força de gravidade, que está aqui, ela vai ser a massa do corpo vezes G. Então, se o que você tem aqui é um nylon com água, então essas duas forças são iguais. Mas se você coloca aqui uma pedra, aqui seria a massa da pedra. E na força de empuxo continua sendo a massa do fluido. Tá? Então, se você coloca uma pedra no fluido, a massa da pedra é maior que a massa do fluido. Então, o que acontece? A pedra afunda. Porque a força de gravidade vai ser maior que a força de empuxo. Tá? Então, você coloca uma pedra, a pedra desloca a água. Y esa cantidad de agua deslocada da esta fuerza de empuxo. O sea, la fuerza de empuxo va a ser la misma si você coloca una pedra, un saco de lixo con agua o você coloca una madeira. La fuerza de empuxo es la misma cosa, es la misma. No varía, porque si você considera las tres cuerpos del mismo volumen, o si você coloca tres cuerpos del mismo volumen en agua, la fuerza de empuxo es la misma. Tá? Mas a força de gravidade não é igual. Tá? A força de gravidade vai depender da massa, da densidade do corpo que você está colocando na água. Então, por isso é que os corpos vão flutuar. Se você coloca aqui um corpo com uma massa menor que a massa que ele desloca de fluido, então esse corpo vai flutuar. Se você coloca um líquido aqui, que a massa do fluido que ele desloca é maior, então ele vai se afundar. Tá? Então, aí que você consiga entender ese principio de Arquímedes y por qué eso se usa para que los barcos consigan navegar, en fin. Va a depender ahí de ese tipo de cosas. Entonces, espero que ustedes hayan entendido. Si quieren discutir conmigo, podemos continuar discutiendo. Entonces, básicamente, aquí yo explico eso, ¿no? Que la fuerza de empujo, en ese caso, es igual a la fuerza de gravedad, que es la masa del fluido veces G. E aqui está outro exemplo onde você, no local onde estava fluido, agora vai poder colocar, ou no primeiro caso aqui, você coloca uma pedra. Nesse caso aqui, você vê que quando coloca uma pedra, essa força
de gravedad aumenta, porque seria a massa da pedra vezes G, então aumenta. E a força de empuxo, olha que a força de empuxo continua sendo, o vectorzinho aqui é igual em todo lugar. Na figura, esse tamanho aqui é o mesmo, que a força de empuxo é a massa de este fluido, do que estava aí, que é o mesmo. Agora, se você coloca madeira, a força de gravidade diminui e a força de empuxo continua a mesma, mas agora o vector de força de empuxo é maior que este, então a madeira vai ir para cima. E aqui eu consigo calcular até a aceleração, tá? Com que aceleração que ele vai subir e com que aceleração vai descer. Como que eu calculo isso? Olha, aplico aquilo que vimos lá, coloco aqui um eixo Y, coloco um eixo Y, espera aí, pessoal. Então, somente aplica essa fórmula, a força de gravidade menos a força de empuxo, MA. Tá? Esto aqui seria a massa de lo que você coloca aqui. Então, fica a massa da pedra vezes G menos a massa do fluido vezes G. E então, simplesmente isto passa dividindo e vai ficar aqui G, acelera para baixo com esta aceleração. Se você coloca a madeira, é a mesma coisa. A fórmula é igual, só que agora vai ficar massa de fluido menos a massa da madeira dividido entre M, então a aceleração aqui é para cima. Ou seja, definição do princípio da química. Quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, o fluido ao redor exerce uma força de empuxo Fe sobre o corpo, na vertical. A força está dirigida para cima e possui uma intensidade igual ao peso MF, seria a massa de fluido vezes G, do fluido que foi deslocado pelo corpo. Isso assim, a força de empuxo sobre um corpo em um fluido possui a intensidade, já falei para você, a massa do fluido que foi deslocado vezes G. Esta massa do fluido ela se calcula a densidade do fluido deslocado dividido entre o volume da parcela do corpo submergido no fluido. E aí tem um caso aí da flutuação. Então, quando você tem um corpo que flutua, tipo um barco, é que ele chega a um equilíbrio. A densidade dele é tal que ele se afunda um pouco, mas vai chegar um momento que a força de empuxo se iguala à força de gravidade. Aí ele flutua. Tem uma parte dele submersa na água e outra parte acima. Tá? Aí quando você calcula a força de empuxo, você vai ter que calcular a massa da água deslocada é igual a la nada más você vai considerar o volume que foi submergido, a massa do que foi submergido no líquido. Ou seja, deixa eu explicar isso com uma figura. Por exemplo, você tem aqui esto, um tanque com água. Quando você coloca aqui um barco é assim, ele está começando a flutuar. Ó, este barco, o que acontece aqui? Porque ele começou a flutuar? Porque este é como, na hora de você calcular a força de empuxo, você somente vai considerar esta parte do barco que está submerso. Então, você tem aqui a força de gravidade. Esta força de gravidade vai ser a massa de todo esto que está aqui, não do barco todo, só a massa de esto que está aqui, que está submerso. Vamos supor que esse barco seja de madeira, então vamos colocar ME vezes G. Isso se vai igualar a força de empuxo. Quem seria a força de empuxo aqui? É a massa desse fluido deslocado vezes G. E como eu calculo a massa do fluido deslocado? Ah, sim, ó. Você vai ter que saber este volume. Então, a densidade do líquido, não? Não supongo da água, é igual a massa dividido entre o volume. Tá?
Então, se você conhece a densidade, vamos supor que seja água doce, você conhece o volume desse barco que está submergido, então a massa desse fluido é a densidade da água vezes este volume, entendeu? E isto é o que você coloca aqui. Tá? Lógico, esta massa vai ser igual a esta, não? Porque para que essas duas forças sejam iguais. Então, por isso que flutua. Então, na hora de você calcular, fazer um barco, uma coisa assim, para que alguma coisa flutue, tem que considerar isso. Tá? Se você faz um barco aqui bem baixinho, ele vai se afundar e não vai flutuar nunca. Tá? Então vai depender tanto da geometria desse barco, como também do material que você está usando. Então, se você está usando um barco de ferro, né, então quando você está usando um barco de madeira, não precisa ser tão fundo embaixo, mas um barco de ferro, como a densidade dele é maior, ele vai ter que ser eh, mais fundo ainda, para que ele consiga flutuar. Tudo bem. O peso aparente no frío. Si colocamos una pedra sobre una balanza calibrada para medir os pesos, a leitura da balança é o peso da pedra. Se, porém, repetimos a experiência debaixo da água, a força de empuxo a que a pedra é submetida diminui e a leitura da balança diminui a leitura da balança. Esta leitura passa a ser, portanto, um peso aparente. O peso aparente de um corpo está relacionado ao peso real e à força de empuxo através da equação peso aparente e peso de real menos o módulo da força de empuxo. Pessoal, isso por isso que você é muito fácil se você vai na praia carregar uma pessoa. Por exemplo, você quer carregar uma pessoa aqui no ombro para que ele faça um pulo na praia. Tudo bem, você se submerge e ele é muito fácil quando ele sube acima de você embaixo da água, mas quando você vai colocar ele acima da água, ele pesa muito, né? Por quê? Porque quando ele está submerso na água, o peso aparente é peso real dele menos o módulo da força de empuxo. Então, a força de empuxo é a que te ajuda a conseguir carregar uma pessoa embaixo da água. Tá? Igual, você quer diminuir de peso? Coloca a balança embaixo da água e fica acima dela. Peso aparente, o peso real seu menos o valor da força de empuxo. Ou seja, você pode até calcular através de uma balança qual é a força de empuxo sua. Tá? Ou seja, se você faz isso em uma piscina, coloca uma peça, você pesa fora e você pesa dentro da água, né? Você consegue calcular o módulo da força de empuxo que atua sobre você. E se você tem a força de empuxo, você conseguiria saber qual é o volume do seu corpo, por exemplo. Então tem este exemplo aqui. Trouxe este exemplo que diz aqui, princípio da química de exemplo. A figura mostra 3 recipientes iguais cheios até a borda. Patos de brinquedo flutuam em 2 deles. Ordene os 3 conjuntos de acordo com o peso total em ordem decrescente. Então, aqui no exercício, o volume é o mesmo. Tá? Ou seja, qual é o peso total aqui? É o mesmo. Tá? Porque se o volume de água é o mesmo, quando você calcula aqui, você está aqui a resposta. O volume do recipiente não muda. Logo, os 3 empatados, pois o volume de água deslocado pelo pato é ocupado pela parcela do pato submergido na água. E a massa total continua a mesma. Lembre que a força de empuje igual a força de gravidade, que é a massa de água deslocada pelo pato vezes G. Então, os 3 iguais aí. Não sei se ficou claro para você. Se eu fosse calcular aqui a força de gravidade total sobre este caso aqui, sobre o caso A, é a massa da água vezes G. Tá? O sea, la masa aquí sería F. En este caso aquí que tengo un pato, no caso B,
Vamos a separar aquí a agua, aquí va a ser la masa de más la masa. Aquí cuando você coloca aquí, no es la masa, o sea, la masa de este, no do pato, sino la masa da água deslocada pelo pato. Tá, então, na verdade, aqui, então, na verdade, esto é água também. Então, na verdade, você, esta massa mais esta, dá o mesmo. Então, a força que está atuando sobre o peso aparente de todo isso é o mesmo. Agora, se este recipiente tivesse uma parede aqui maior, certo? Porque você está considerando que o volume é o mesmo, o volume aqui é o mesmo. Mas se você coloca um pato, então aí aumenta um pouco o volume, então que esto vai subir. Aí não seria verdade, tá? Aqui é só verdade porque a altura dos três é a mesma. Então é como que você coloca o pato, então tirou uma quantidade de água da piscina, mas essa quantidade de água que tirou foi ocupada pelo pato. Então continua, em teoria, fazendo a mesma coisa. E aqui, pessoal, tem 4 exercícios aí que eu deixo para você estar fazendo. Tá? São os 4 exercícios são aqui do livro. Eu tenho resolvido eles 4. Tá? Então, eu vou deixar falar para vocês fazerem esse exercício como lista de exercício. Isso é o que eu vou deixar aí orientado aí na segunda aula. Você está fazendo tentar fazer esse exercício aí. Tá? Ok. Então, esse exercício vamos fazer depois. Conclusão da aula, a gente viu aqui primeiro, na esquerda, estudamos aqui o que é a alavanca hidráulica. Vimos aqui estas equações aqui que são bem interessantes, que a força na saída é a força de entrada vezes a área da saída sobre a área de entrada. Tá? Ou seja, e isso te ajuda aí bastante a resolver um problema prático. E nós vimos também essa segunda fórmula aqui da distância. E vimos que o trabalho na entrada é igual ao trabalho da saída. Nós também estudamos o princípio de Pascal, que diz aqui que uma variação de pressão aplicada a um fluido incompreensível contido em um recipiente é transmitido integralmente a todas as partes. Na verdade, isto aqui é consequência do princípio de Pascal. E por último, estudamos o princípio de Arquímedes. Diz que quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo Fe exercida pelo frio age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo dado por este valor. A força de empuxo sempre vai ser a massa de fluido. Lembrem aqui que a massa de fluido, e aqui muitas vezes você vai usar isto, Rho sobre V, sobre o volume que está submerso. Ou seja, porque MF é a massa do fluido deslocada pelo corpo. E diz que quando um corpo flutua em um fluido, o módulo da força de empuxo para cima, que age sobre o corpo, é igual à força de gravidade para baixo, que age sobre ele. O peso aparente de um corpo sobre o qual atua um empuxo está relacionado ao peso real através da equação esta. Tá, então esse é o resumo aí do que foi dito, que foi estudado aí nessa aula. Muito obrigado. Só o que faltava aí do tópico 2.